paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson, estou aqui ao lado do professor Heraldo. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao comentário da nossa lição desse trimestre, cuja temática estudada é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estamos estudando o livro de Jó e o conteúdo que o livro nos apresenta. A nossa lição de hoje é a terceira lição e ela tem por título Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos estudar esse ponto que nos é apresentado no primeiro e no segundo capítulo do livro de Jó. O nosso textuário, que é o textuário da nossa lição, ele diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso está em Jó, capítulo 1 e o versículo 6. A nossa verdade prática, que é a nossa síntese prática da lição, naquilo que nós poderíamos resumir de forma prática a lição, ela diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Então essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, no qual está embasada todo o comentário da lição, está em Jó, capítulo 1, versículos 6 ao versículo 12, depois está no capítulo 2 e os versículos 4 e 5. São esses os versículos que compõem a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição, queridos, elas também está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o livro de Jó e a natureza de Satanás. O segundo tópico é o livro de Jó e as obras de Satanás. E o terceiro tópico é o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Nós vamos estudar esses 3 pontos: a natureza, a obra e o ocaso de Satanás. Portanto, convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Tópico 1 da lição: o livro de Jó e a natureza de Satanás. A nossa lição, ela tem como título Jó e a realidade de Satanás. Porque assim como nós cremos e a palavra de Deus nos apresenta da realidade de Jó, também nos apresenta a realidade de Satanás. Por quê? Porque, professor Heraldo, há crentes hoje em dia, e eu já ouvi muito isso, que eles não creem que Satanás seja um ser de fato. E acho que isso aí é fruto de uma mentalidade mais atrasada, da forma como as pessoas antigamente não conseguiam expressar tudo que acontecia que parecia sobrenatural, então criaram a figura do diabo, a figura de Satanás. Ou seja, então ele é um ser mitológico e não um ser real. Só que do ponto de vista bíblico, ele é nos apresentado tão real quanto Jó. Jó, servo de Deus, e Satanás, inimigo de Deus e, consequentemente, inimigo dos homens. Exatamente isso, né? Tanto que o texto vai apresentar lá, inclusive no original, usando um artigo, né? Colocando ele como o adversário. O adversário. Ou Satanás, não apenas Satanás, porque, claro, estando com letra maiúscula, né? É como se fosse um nome próprio, claro que se trata disso, mas a própria expressão Satanás em si significa adversário, né? E no texto original está o artigo, ou colocando como o adversário, né? Então, numa nota muito assim, concreta, professor Nilson, de que realmente se trata de um ser absolutamente real, né? Perfeito. Maligno, contrário a Deus, contrário à obra de Deus, né? Inimigo dos homens, que de fato Satanás ele não é só nosso adversário, professor, ele é nosso inimigo de fato, como diz a palavra de Deus, consumado, né? Consumado. Outra coisa que precisa ser dito com relação à realidade desse ser maligno, professor Heraldo, é de que às vezes há quem pense e até muitas vezes expressa essa ideia de que Satanás é praticamente assim, depois do Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o ser mais poderoso do universo. E na verdade a palavra de Deus não nos apresenta assim. Inclusive, o fato de que o versículo 6 da nossa lição nos mostra ele vindo entre os filhos de Deus, né, perante o Senhor, mostra que os anjos, Deus não... Tipo assim, ele veio, mas não faz nenhuma diferença aqui, não causa temor para ninguém aqui.
Quer dizer, ele não é aquele ser então assustador que muitas vezes é pintado na mitologia e às vezes é trazido, principalmente nos filmes de terror, né, que trabalha essa imagem do inimigo, mas não conforme a palavra de Deus aqui nos apresenta, mas segundo a mentalidade dos homens. E aqui nós temos a compreensão da palavra de Deus. É verdade que o Novo Testamento como um todo, professor Heraldo, ele não traz uma clareza desse ser inimigo de Deus. A luz é lançada a partir do Novo Testamento. Contudo, no Antigo Testamento nós já percebemos esse vislumbre desse ser inimigo de Deus, e aqui no livro de Jó é o livro onde ele é mais apresentado, ele é mais descoberto, descortinado, né? Porque há quem diga que Satanás, como o senhor bem apresenta e fala, que ele é o mestre do engano, ele é o mestre do disfarce, né? Então, muitas vezes Satanás trabalha na ideia dos homens de que, por um lado, ele não existe para aqueles que se acham cultos, intelectuais, para outros, muitas vezes, ele trabalha na ideia de que ele é uma força que está em oposição a Deus no mesmo nível, e na verdade não é nada disso, né? Não é nada disso, e nós vamos ver já nesse tópico 1, né, professor? Já estamos aí no tópico 1, né? Perfeito. No tópico 1 da lição. E nós temos um subtópico, né, o tópico 1 falando sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás, né? E o tópico 1 já traz uma das características dele, né? O subtópico 1 fala que ele é um ser espiritual. Espiritual, né? Perfeito. É um ser espiritual. E ao fazer essa afirmativa, fica claro que Satanás ele não pertence à mesma dimensionalidade humana, né, professor Nilson? Perfeito. Ele é espiritual, ele é um ser, aqui não fala, mas a gente sabe disso, é um ser invisível, né? E quando a gente fala que se trata também de um ser espiritual, se trata de um ser invisível, não estamos dizendo que pelo fato de ser invisível ele é algo irreal. Irreal, né? Perfeito. Não, ele é algo real, ele existe de fato, né? O professor Nilson já bem colocou aqui, mas o subtópico 1 vai falar dessa condição dele, dessa característica fundamental, que é o fato dele ser espiritual. Tanto que o pastor José Gonçalves, já aqui no final, professor Nilson, faz uma ressalva lembrando, né? Sim. Que o fato de ser espiritual, isso explica, por exemplo, ele diz aqui, né? A respeito da capacidade, né? Ou da rápida locomoção que Satanás tinha para rodear a terra, para passear por ela, né? Então, ainda que a gente saiba que ele não é onipresente, a gente vai estar vendo isso mais na frente, mas ele é um ser espiritual e por conta disso ele tem sim esse poder, né, de mobilidade, de locomoção muito rápida, né? Exatamente. Então, portanto, professor Heraldo, o que o nosso comentarista está colocando aqui é que ele não tem as limitações que nós temos no nosso corpo humano. Sim, ele não está sujeito às leis da física como o nosso corpo está. Não está. E lembrar que, como eu estou falando, o fato dele não ser onipresente, que ele não é onipresente, só Deus é onipresente, né? Mas ele tem essa capacidade de se mobilizar, de locomover muito rapidamente, né? E sem contar que ele tem a Bíblia diz, Paulo fala que ele tem um reino, né? E esse reino ele é extremamente organizado, né? Então existem muitos demônios a seu serviço que estão espalhados pelo mundo todo, né? Então é por isso que ele consegue, de certa forma, professor Nilson, alcançar a raça humana de um modo geral por conta dessa multiplicidade de demônios que estão a seu serviço. E se tratar de um ser espiritual, como eu estou falando, essa mobilidade dele aí rápida, ela é pertinente a alguém que é espiritual, né? Diferentemente de nós, por conta da questão de nós sermos evidentemente físicos, temos dificuldade de estar no locomovimento com tanta velocidade assim, né? Perfeito. E demônios aos montes, né, que estão a seu serviço por todos os lados, e a gente às vezes se esquece ou não leva em consideração isso, às vezes menosprezando esse poder de organização, né? De comando, né? Da cadeia de comando que Satanás tem sobre a sua tutela, digamos assim, né? O fato da gente dizer que ele não está em pé de igualdade com Deus, significa dizer que ele não tem nenhum poder. Não tem nenhum poder, pelo contrário. Exatamente. A gente não pode subestimá-lo. Paulo mesmo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz na carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 2, versículo 10, ele diz: nós não ignoramos os ardis, que são essas estratégias. Paulo diz: nós não ignoramos o que ele é capaz de fazer.
Né? Perfeitamente que Paulo tem muito cuidado com Ele isso. não é todo poderoso, mas é extremamente poderoso. Não todo poderoso, mas muito mais poderoso do que nós, né? Perfeito, Por isso que nós não temos condições de vencê-lo por nossos próprios méritos ou pela nossa própria força, né? Por isso que Paulo lá vai fazer aquele reforço interessante, né? Quando ele fala lá em Efésios, né? Sim, Que no é capítulo necessário, 6. exatamente no capítulo de número 6, né? Que nós temos que exatamente buscar no Senhor a condição de vencer, né? Perfeito. O 2 aí, professor Nilson, não, já temos aí o 2, tópico 2, né? Exatamente. Uma outra característica que fala é sobre o fato de Satanás ser um ser criado, né? Ser um criado. ser espiritual, e o subtópico 2 vai falar que ele é um ser criado, né? Lembrando que o pastor Severino Pedro, né? Já é falecido, né? O pastor Severino Pedro, ele dizia algo interessante. Ele dizia assim: além de Deus, não há nada autocausado, né? Então ele fecha a questão justamente porque tanto os anjos, o que não caíram, quanto os anjos que caíram, inclusive o próprio Satanás, eles são seres que foram evidentemente criados a partir de um dado momento, né? Perfeito. Então, falar de eternidade, nós não podemos falar de eternidade a não ser exclusivamente de Deus, por conta exatamente do que o salmista fala, né? Quando ele fala de extremidade a extremidade, ele está se referindo exatamente a essa extremidade passada, né? A eternidade passada e a eternidade futura. Só Deus tem as duas, né, extremidades de eternidade, né? O ser humano não. A partir de um dado momento foi criado, os anjos a partir de um dado momento foi criado. Tudo, na verdade, fora de Deus não é autocausado, né? Perfeito. Então, isso mostra que tudo que foi criado está abaixo do poder e da majestade de Deus. Não tem nada comparado a Ele, né? Porque às vezes, professor, principalmente quando nós temos observado na nossa realidade, essa invasão das crenças orientais que trazem, por exemplo, aquela ideia do bem e do mal sempre em combate, sempre colocando no mesmo nível, isso acaba impactando a crença. A mesma força, né? Como se tivesse a mesma força. E isso acaba muitas vezes impactando o pensamento cristão, porque muitos crentes acabam pensando muitas vezes que justamente estão em pé de igualdade, essa batalha do bem e do mal, como se fossem dois oponentes no mesmo nível. Na verdade, não é assim de forma alguma. Não, sem dúvida. Ele pode fazer muitas coisas, mas lembrando, não tudo, né? E vale ressaltar, professor, quando aqui fala que ele foi um ser criado, precisamos colocar um asterisco aqui, né? Quem Deus criou foi um anjo perfeito, como os outros, né? Não é isso? Deus não criou Satanás. Então, quando fala que alguém podem de repente deduzir a ideia de que o Satanás foi criado, de repente criado por Deus, não foi, né? Deus criou ele, um ser espiritual, né? Que depois se tornou mal, depois se tornou mal, mas aí o ser maligno já não foi por conta de Deus, né? E aí Deus não tem nada a ver com a história, digamos assim, né? É bom deixar isso muito claro, né? Perfeito. O subtópico 3 vai falar sobre um ser dotado de personalidade. Isso é muito interessante colocarmos, gente, porque na verdade eu sempre digo assim, professor Nilson, às vezes as pessoas confundem, né? Você diz, pera lá, mas como é assim um ser dotado de personalidade, né? É lembrar que, na verdade, assim, todo ser humano é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um ser humano. Sim. Porque às vezes quando a gente fala de pessoa, eu vou até usar um pleonasmo aqui, as pessoas imaginam que ao falar de pessoa nós estamos falando apenas, tão somente, exclusivamente de seres humanos. De seres humanos. Pessoa pode estar tanto dentro do nível de criaturas espirituais, como é o caso dos anjos, do próprio Deus, né? Que tem personalidade. Sim, perfeitamente. Quanto dos anjos e do próprio Satanás, já dentro de uma força, digamos assim, demoníaca, né? Perfeito. Mas tanto de um lado quanto do outro, fora o ser humano, né? O ser humano é uma pessoa, mas fora do ser humano, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, Satanás é uma pessoa, os demônios são pessoas, não seres humanos, são pessoas. Por quê? Tem porque atributos tem de personalidade, exatamente. Perfeito. E o que vai definir essa questão de alguém ter personalidade? Exatamente isso, de ter vontade de fazer escolhas, né, de ter o poder de discernimento, Perfeito. o poder da inteligência de organizar, de planejar, e uma série de outras evidências que o Satanás demonstra
sem sombra de dúvida, em outros momentos, mas dentro do livro de Jó, isso fica muito evidenciado, né? Quando ele próprio dialoga com Deus, ele traz argumentos contrários, né? E ele vai articulando, né? Inclusive tentando induzir Deus a fazer aquilo que ele quer que faça com Jó, né? Você vê que ele é extremamente ardiloso, como disse o professor Janilson ainda há pouco, né? Perfeito. Então, Satanás tem personalidade porque ele tem atributos de personalidade. E entre os atributos, professor, eu sempre destaco três que eu acho que são três bem assim mais precisos sobre a personalidade, que é intelecto, que é a capacidade de pensar, raciocinar, que é a questão da argumentação, né? Volição, que o senhor acabou de falar, que é a vontade de decidir alguma coisa, e sensibilidade. Então, esses três atributos, qualquer ser que possua esses três atributos é uma pessoa. Por quê? Porque tem atributos de personalidade. Exatamente. O pastor José Gonçalves chega a dizer aqui, olha, ele é uma pessoa e se apresenta como tal. Isso de fato aconteceu, né? Ele continua aqui no subtópico 3 dizendo assim, ele fala e possui capacidade argumentativa. Ele vai citar aqui Jó 1. Intelecto, né? Exatamente, 9 a 11, né? Ele continua aqui dizendo, essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, né? Lá em Mateus 4, 1 a 11, né? Quando ele provoca situações, isso de forma muito articulada, né? De forma muito bem elaborada, né? De forma muito sofisticada, né? A forma como ele tentou induzir o próprio Filho de Deus a pecar, né? A errar, né? A cair em contradição e de repente desobedecer e fazer algo que de fato não estava de acordo com o propósito de Deus para a missão dele, né? Então veja que tudo isso está muito bem elucidado dentro das atitudes de Satanás. Ele é sim uma pessoa, né? Ele tem personalidade e isso o caracteriza como alguém que tem o poder de organizar e de articular todo tipo de astúcia possível contra o ser humano, né? Perfeito, professor Heraldo. Então aqui nós ficamos no tópico 1. Tópico 2 da lição, o livro de Jó e as obras de Satanás. Professor Heraldo, a gente já percebe que no diálogo entre Deus e Satanás, quando ele recebe a permissão de Deus para agir, ele vai direto atingir a pessoa de Jó, mostrando que uma das suas obras é justamente isso que nos é colocado aqui na lição, que é causar dor e sofrimento à humanidade. Uma das coisas que Jesus fez no seu ministério terreno foi libertar pessoas dessa dor e sofrimento que os demônios, né, oprimiam, né? E que a vontade de Deus é justamente de que o homem esteja liberto dessas dores e sofrimentos causadas por esse agente que é inimigo de Deus, inimigo do homem, cujo papel a gente percebe que ele tem um ódio mortal do ser humano, quer lhe causar sofrimento de toda ordem, de toda forma e de várias maneiras. Então, quando Paulo apresenta ele como aquele que é ardiloso, que é o mestre dos métodos, que tem um método contra o homem, no sentido de provocar isso aqui mesmo, dor e sofrimento. Quando Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir, né, que a gente pode fazer uma aplicação a Satanás diretamente, Jesus está falando justamente disso aqui. As obras dele é o quê? Matar, roubar, destruir. Então é isso que ele faz. Depois Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. Quer dizer, destruindo vida, causando dor, causando sofrimento a pessoas, a famílias, né? E o papel dele é esse no mundo. Ele não faz outra coisa a não ser isso. Corretamente, fica muito evidenciado, né? Esse papel de causar dor e sofrimento à humanidade, que sim, dentro desse contexto do livro de Jó, né? Paulo tinha muita noção disso, né? De quanto ele era perigoso, né? De quanto ele era ardiloso. O professor Renilson já mencionou um pouco isso, né? Que Paulo vai exigir que a igreja, né? Lá em Éfeso, e por extensão, claro, nós, a igreja de Cristo de modo geral, tenhamos cuidado, né? Porque ele vai dizer, professor Renilson lá, né? Fortalecei-vos no Senhor. Bastaria Paulo dizer isso, mas ele faz um duplo reforço dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a força de Satanás é tão poderosa, né? E lá dentro daquele contexto Paulo vai dizer exatamente a respeito do quanto ele é astuto, né? E o professor Anísio me lembrou aqui exatamente isso, quando Paulo usa lá
o termo grego para astúcia, né? Dentro desse contexto lá que Paulo escreve aos Efésios, o Paulo está usando um termo chamado de metodeia, né? Metodeia, uma aplicação direta a Satanás, no sentido exatamente dele ser esse mestre, né? Em usar métodos variados, né? E inéditos, por exemplo, contra mim, contra você, contra a igreja, com o intuito sempre de trazer dor, de trazer sofrimento, né? De acusar, de tentar, enfim, de nos criar situações difíceis para que possamos, de repente, cair, né? E principalmente, claro, desobedecermos a Deus, que é o que ele mais quer, como quis no caso de Jó, que Jó blasfemasse, né? Contra Deus, o que não aconteceu. Mas aí a gente percebe muito isso, esse movimento dele, professor Janilson, por tudo aquilo que nós tratamos ainda há pouco, também colocando ele como sendo um ser dotado de personalidade. Você vê que ele sempre vai estar articulando, né, em prol de trazer, sim, situações problemáticas para o ser humano, né? E o subtópico 2 vai falar de que aí, professor Janilson? De uma outra obra dele, né, que é acusar. Dele como acusador, né? Como acusador. E lembrar que, na verdade, Satanás aí faz particularmente, digamos assim, uma espécie de dupla acusação, né? Sim, perfeito. Primeiro ele faz uma acusação direta contra Jó, falando que essa piedade, né, que de repente Deus tanto se orgulhava, né, de Jó. Veja como é que ele é petulante nesse sentido, né? Ele faz uma acusação direta a Jó e, de certa forma, uma acusação indireta ao próprio Deus, né? Como eu falei, de forma assim audaciosa, petulante mesmo, né? Para você ver que ele é esse ser, né, que não tem, digamos assim, entre aspas, vergonha na cara. Ele vai fazer e vai acusar, vai criar situações, porque esse é o papel dele, né? Trazer confusão, trazer situações embaraçosas. E ele vai fazer essa dupla acusação, né, professor Janilson? Primeiro, ele vai acusar Jó de ter uma piedade, digamos assim, falsificada, né? Artificial. Por quê? Porque é como se Satanás dissesse assim, né? Ora, desse jeito aí, né? Até eu sou fiel, né? O Jó tem tudo. Do jeito que tu faz com ele, né? Tem do bom, do melhor, vive na bonança, né? Tu cercaste ele das melhores coisas que a vida poderia oferecer. O que mais que tu espera que ele seja? O único resultado é que ele vai ser fiel, né? E aí ele, como se dissesse assim, olha, Jó nunca passou por um teste de verdade, né? Jó nunca passou por um teste de fogo, né? Quer ver uma coisa? É como se ele apostasse com Deus, né? É como se ele dissesse assim, eu aposto que se tu testar ele no limite, eu aposto que ele vai blasfemar. Ele fez, digamos, uma aposta pessoal dizendo a respeito disso, ele vai blasfemar porque ele nunca foi testado no seu limite, ele precisa ser testado. Porque ele tem de tudo, como é que ele vai ser infiel a ti? E ele acaba, de certa forma, nesse caso, professor Nilson, fazendo uma acusação indireta a Deus. Por quê? É como se ele dissesse que Deus, ao longo de todo o tempo, na verdade, por ter cercado Jó de todas essas benesses, né, Deus estaria, de certa forma, assim, subornando a fidelidade, a piedade de Jó, né? Como se Deus estivesse comprando, né? É muito interessante nós trazer como se tivesse um bate-bola entre Deus e Jó, né? Perfeitamente, né? É como se existisse esse acordo, né? Vou te dar isso aqui, mas em contrapartida eu exijo que você viva assim, né? Satanás estava fazendo essa dupla acusação, né? Porque ele é ardiloso, realmente ele faz de tudo para trazer esse tipo de situação, né? Uma outra acusação que Satanás faz, e a Bíblia diz, já Paulo trata no Novo Testamento, João também, por isso que João fala que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus, é porque há uma ação de Satanás, muitas vezes, professor Heraldo, de acusar a pessoa na mente, daquilo que a pessoa fez, né, e acusando de que muitas vezes não há perdão, e a pessoa fica cria uma fortaleza na mente de acusação, que é papel do adversário acusar. É isso que ele faz, para paralisar a pessoa na sua caminhada. Interessante quando eu estou falando, se ele foi audacioso acusar que o próprio Deus não vai me acusar, né? Sim, interessante sim. Aqui, que no versículo 9 ele vai dizer, olha, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus sem motivo? Que ele fala de balde, né? Sem motivo? Claro que ele tem motivo, né? O 10 diz assim, porventura não o cercaste tu. É emblemático o uso desse pronome pessoal, sim, tu, para você ver que ele não tinha respeito por Deus. Ele não tinha respeito por Deus. Você vê que ele não trata como Senhor. Como Senhor, né? Ele trata como se fosse qualquer um, né? Veja
o quanto ele é realmente Audacioso, audacioso petulante, e petulante, né? Então ele vai dizer assim: porventura não cercaste tu. Quando ele usa o pronome tu, ele está acusando Deus. Tu que criaste essa situação favorável para ele, né? É verdade. Porventura não cercaste tu de bens a ele, né? E a sua casa e a tudo quanto tem. Aí vem a última parte que diz assim: a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Interessante lembrar que quando o autor usa aqui essa frase, né? A obra de suas mãos abençoastes, dita por Satanás, está se referindo, professor Anilson aqui, ao fato de que Jó, ele não era apenas criador de gado, ele também era agricultor. Então ele era grande financeiramente, economicamente, não só porque ele tinha milhares de cabeças de gado, de ovelhas. Ele era pecuarista também, mas ele também era agricultor, então ele era próspero tanto na área da agricultura quanto na área da pecuária, né? E Jó lança em rosto isso aí. Aí no versículo 11 ele vai dizer: mas estende a tua mão e toca-lhe, né? Outro aspecto de audácia de Satanás. Veja que o verbo que ele está usando aqui, todos são no imperativo, né? Como se ele estivesse dando uma ordem para Deus, né? Nota isso aí. Ele diz assim: mas estende a tua mão, né? Toca-lhe em tudo que tem, né? E verás se não blasfema de ti na tua face, né? Ele está dizendo: eu não tenho dúvida de que ele vai blasfemar, né? Perfeito. Assim que ele fez a acusação, né? Outro ponto aqui, professor, o senhor já terminou? Sim, essa parte que eu toquei, né? O outro ponto aqui que mostra que é uma obra constante de Satanás, e essa todos nós experimentamos talvez até todos os dias, que é a parte do tentar, né? Da tentação, perfeito. Né? Então e aí, professor Heraldo, a questão do método, que ele é o método, fica muito mais evidente na tentação, porque ele orquestra a tentação de uma forma para tentar pegar o crente de toda maneira. E a primeira coisa, a evidência que nós falamos lá, ele é um ser espiritual, eu até acrescentei dizendo que ele é um ser, além de espiritual, claro, invisível. E aí dá a dificuldade, né? Porque quando você tem um inimigo que é visível, ainda assim você tem dificuldade de notar com clareza o movimento, né? As articulações, os planejamentos desse inimigo, né? Agora imagine um ser que é espiritual e é invisível, né? Que ele está te olhando de todos os lados, que você não sabe onde ele está, né? Ele tá aqui, professor Ramiro, estudando, mapeando, né? Todos os teus movimentos, os teus hábitos, né? E é claro, até nós mesmos, professor Ramiro, quando, por exemplo, eu já convivo, você convive comigo, sim, pelo meu semblante você sabe exatamente como está a coisa. Como está uma coisa, né? Você dá um sinal ali de como estão as coisas, né? Imagine ele, né? Que nos observa dia e noite, 24 horas nos observando. É claro que ele evidentemente sabia quem era Jó. Então quando Deus faz a pergunta a ele, claro, não deixa de ser uma pergunta retórica. Quando ele diz assim: viste meu servo Jó? Claro que ele sabia, ele já tinha estudado a vida de Jó. Tanto é que quando Deus fala de Jó, ele fez que não sabia. Mas quando Deus fala de Jó, você vê que ele sabe de tudo sobre a vida de Jó. E isso é interessante, que né, pessoal? Que possui, que não possui. Porque quando Deus pergunta, na verdade, ele já sabe. Ele pergunta porque ele já sabe. Ele já vinha observando Jó há tempo. Há tempo. E Deus sabia que ele estava observando há tempo, porque Deus é onisciente. Quando Deus faz a pergunta: de onde vem? Claro que Deus sabia de onde estava vindo. Né? Verdade. Essa pergunta é mais ou menos o que acontecia na época, né? Quando você vê lá a passagem de Gênesis 29, ali, se não me engano, é o 4, né? Quando se faz a pergunta: de onde vocês vêm? Né? Justamente para iniciar ali uma conversa. Claro que Deus sabia de onde de onde Satanás estava vindo, o que estava fazendo. E é claro que ele conhecia muito bem a vida de Jó, né? Muito bem a vida de Jó. Mas aí essa questão da tentação, é importante lembrar que o pastor HDL, de vez em quando te faz essa menção, professor Nilson, que ele diz assim, ele fala assim a respeito de Satanás, diz assim: o diabo, ele é muito mais perigoso na sua astúcia, né, do que na sua ferocidade, né? Essa questão, para mim, ela é muito emblemática, porque a tentação está muito voltada para esse aspecto de Satanás, essa questão dele ser o mestre da metodeia que nós falamos, né? Dos vários métodos, das várias formas, porque às vezes o que acontece? Ele já tentou numa área que ele sabe, e você sabe que de repente seria por lá que ele conseguiria te vencer, e é claro que você, como servo de Deus, você se protege, busca em Deus, né? Segurança, né? Fortalecimento para que aquela área seja resguardada, né? Com sabedoria. Mas Satanás é assim, ele é tão audacioso e esperto, né? Muito mais do que nós imaginamos, que às vezes ele nos tentou naquela área por um tempo, né? E a gente pensa que vai ser só lá. Sim. E às vezes a gente se sente confortável em outras áreas da vida, porque a gente já diz: não, aqui nunca vai acontecer, porque
aqui tranquilo, não vejo problema aqui nessa área da minha vida. Pois ele vai procurar criar problema ali no momento que você menos espera, sem aviso prévio, né? Sem aviso prévio isso não pode acontecer, né? É mais ou menos assim, professor Heraldo, que o senhor está explicando. Se ele viesse de frente, nós logo perceberíamos que era ele. Mas a questão é que ele dá a volta, né? E aí a gente se esquece que ele... Muitas vezes esquece dele, né? E ele dá a volta para tentar nos pegar de uma forma que a gente não esteja Eu queria só fazer uma citação aqui, não sei se dá tempo. Dá tempo sim. Do J. Wilbur, né, Champion, ele faz uma declaração interessante, né? Ele diz assim, então um dia desse você estava lembrando disso lá do episódio lá de Caim e Abel, né? Sim. Você lembrou muito bem, eu lembrei agora aqui dessa frase dele, eu gostaria de citar, o J. Wilbur, né, Champion, ele diz assim, tentação é o tentador olhando pelo buraco da fechadura do quarto em que você está vivendo. Pecado é abrir o trinco e permitir que ele entre, né? Veja, Satanás ele pode tentar, é papel dele, é função dele, né? Você ser tentado também não é anormal, é normal, todo crente, todo servo de Deus... E também não é pecado, ser tentado não é... A tentação em si não é um pecado, né? Exatamente isso que ele está colocando aqui. A tentação em si não é um problema, que todo mundo passará, todo mundo passa por tentações. O problema todo é aquilo que ele está falando aqui, você tirar o trinco, que já é uma atitude tua, né, de dentro para fora, porque assim, na verdade, enquanto você for fiel a Deus, ele tem, digamos assim, o papel de te resguardar. E o Espírito Santo nos avisa. Nos avisa, exatamente. Mas a partir do momento que você daqui de dentro decide abrir, exatamente. Aí é outra coisa, né? Aí é diferente, né? É isso que ele está colocando aí. Aí é completamente diferente. A gente precisa entender que o diabo nos tenta, mas quem peca somos nós. Somos nós. É nisso que nós temos que tentar justamente bastante. essa colocação aqui, rapidamente, para a gente fechar aqui, professor Nilson. Sim, perfeito. Quando tem um exemplo aqui dos sabeus e caldeus, que o senhor lá no início citou eles, né? É lembrar que, na verdade, tanto os sabeus quanto os caldeus, se você fizer uma pesquisa, né, um estudo um pouco mais acurado, você vai descobrir em comentários confiáveis, né, sim, de que na verdade eles já eram habituados a roubar, já eram ladrões de gado, né? Só que Deus guardava a propriedade de Jó, a vida de Jó, a propriedade de Jó, né? Claro que Deus tirou, permite, né? Mas aí você vai dizer, pera lá, mas a culpa de quem é aqui nesse caso? Foi de Deus que permitiu, né? Foi Satanás que tentou ou dos próprios caldeus e sabeus, né? A gente vai ver exatamente isso que o professor está colocando. Os sabeus e os caldeus já eram ladrões. É claro que quando Deus permite, Satanás não teve dúvida, eu já sei quem eu vou tentar usar como instrumento. Porque ele já sabia quem era tendencioso. Porque assim que ele tinha estudado a vida de Jó, ele também já tinha estudado a vida dos sabeus e dos caldeus. E já sabiam quem eram tendenciosos a roubar. Então vou ali instigar esses caras. Então, na verdade, eles foram lá roubar porque eles já eram ladrões e Satanás apenas os instigou, né, naquilo que eles já eram tendenciosos a fazer, que eram ladrões de gado, né? Então a gente pode dizer que no caso dos sabeus e dos caldeus funcionou a tentação, né? Funcionou a tentação, no caso de Jó, não, né? Verdade. Perfeito. Então nós ficamos aqui no tópico 2. Tópico 3 da lição. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Nosso comentarista trata esse ocaso e traduz aqui como o fim de Satanás. O que o comentarista quer dizer, professor Heraldo, é que Satanás não alcançou o seu propósito no livro, naquilo que ele queria. Sim. De fazer Jó blasfemar contra Deus, de fazer Jó falar contra Deus, porque nós já tratamos aqui, o nosso comentarista já trouxe desde a segunda lição, falando e mostrando, no seu livro de apoio ele coloca isso muito bem, que Jó falou de si, da sua desgraça, inclusive amaldiçoou o dia do seu nascimento, falou do seu momento de tribulação a Deus, ele falou da sua desgraça a Deus, e falou com Deus, mas ele não falou contra Deus, ou seja, o propósito do inimigo acabou sendo frustrado pela atitude de Jó, né? E o nosso comentarista aqui, ele traz um ponto interessante aqui no subtópico 1, que ele diz assim: o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. O que ele vai tratar como ocaso? Aí a próxima linha ele descreve a vitória de Jó. Que vitória? Porque Jó se manteve naquela posição do qual ele queria demover Jó. Diz, foi uma derrota para ele. Quer dizer, no final das contas, ele saiu derrotado e envergonhado. Por quê? Porque Jó manteve a sua integridade.
justamente isso, né? Esse tópico 3 vai tratar dessa questão do ocaso, né? Dessa derrota, né? Dessa queda, da ruína de Satanás dentro do contexto do livro de Jó, né? Porque na verdade a gente precisa entender, nesse caso, professor Nilson, que o livro de Jó, digamos assim, aqui nesse caso, né? Seria uma espécie de perícope, né? Apenas um recorte, né? Da história de um modo geral, de uma amostra, né? Do que na verdade já aconteceu, porque Satanás já foi derrotado, na verdade, né? Mas o livro de Jó, ele é, digamos assim, um recorte, né? Um lembrete de que Satanás na verdade não tem essa autoridade toda, né? Esse poder é poderoso sim, como nós já falamos, mas não é assim tão adversário de Deus como se imagina, né? De que Deus está muito acima, muito além, né, da condição de Satanás. E a gente sabe que, na verdade, essa questão vai ser tratada, a derrocada de Satanás, né? A ruína de um modo geral, né, vai ser muito mais detalhada em outras passagens, né? Com mais minudência, né? O próprio livro de Apocalipse vai cuidar de trazer o desfecho final. Né? O livro de Jó, alguém poderia dizer, mas poxa, mas no livro de Jó eu não vejo tratando dessas questões apocalípticas, né? Falando lá do juízo final, não é um livro, digamos assim, profético, né? Mas ele vai falar dentro do contexto já é uma amostragem sim, né? De que Deus é maior, né? De que os seus servos, né? Quando são fiéis a Deus, tem condições de vencer e vencer assim com grandeza, né? A Satanás. Não por si só nós não somos absolutamente nada, né? E o comentarista, o Francis E. Anderson, professor Nilson, ele faz uma citação a respeito dessa questão, né? Propriamente, que ele diz assim, Satanás pode ser o principal causador de confusão no universo, mas ele ressalva dizendo assim, mas é uma mera criatura, insignificante em comparação com o Senhor. Acho interessante essa colocação dele. E ele continua dizendo assim, o Senhor incomparável, ele diz assim, não tem colegas. Acho interessante, ele vai lá na frente e continua assim, até mesmo o proeminente anjo do Senhor permanece sendo um funcionário sem nome. Aqui ele está se referindo, na verdade, quando ele fala esse anjo do Senhor que é apenas um funcionário sem nome, ele está fazendo aqui uma referência daquele que fala pelo Senhor. Não, ele está se referindo, claro, os dois grandes que falam, que no caso é Miguel e Gabriel, né? Sim. Só que Miguel e Gabriel, até esse momento, não são mencionados. Sim. A Bíblia, Deus não permite que eles sejam mencionados dentro de contexto nenhum, até lá mais na frente, né? Perfeito. Por quê? Porque quem é o centro de tudo, né? Não é Satanás, né? Muito menos Satanás, é o próprio Deus. Deus é quem tem essa proeminência, né? Isso precisa ser muito bem colocado, né, professor Nilson? Então Deus não vai dividir esse lugar de importância nas Escrituras com ninguém, né? Se eu não me engano, Isaías 42, deixa isso bem claro. 8, né? Se não me falha a memória, que ele diz isso, né? Ele diz assim, a minha honra a outro não darei, né? Ainda até acrescenta dizendo lá, muito menos as imagens de escultura. Mas essa primeira parte já nos serve para elucidar que Deus ele não divide a sua honra com ninguém, né? Muito menos com Satanás. E o livro exatamente vai desenhar com bastante propriedade essa característica, né, fundamental de ressaltar que Deus é o Senhor. Por isso que a nossa lição, professor Nilson, aqui na capa vai tratar sobre as fraquezas humanas, a fragilidade humana e a soberania de Deus, dizendo Deus está no controle, Ele é quem tem a última palavra. Ainda que na maior parte do livro Deus está em silêncio, como o próprio pastor José Gonçalves observa aqui muito bem, né? Ainda que ele esteja em silêncio, mas é perceptível que ele está ali presente, diferentemente de Satanás, como ele menciona aqui, e outros expositores também, né? Ressaltam de forma muito clara que a partir do capítulo 3 Satanás sai de cena porque ele não tem mais história ali para contar, né? Isso é significativo, professor Heraldo, porque parece que o livro está tentando nos mostrar de que o Senhor é que está no centro da vida dos seus servos. Então Satanás desaparece porque quem está no centro... Não, perfeito. E outra coisa que interessante aqui, professor, você me fez lembrar agora, quando a gente pega o próprio texto, né? Sim. Por exemplo, lá o versículo 6, quando diz assim, o versículo 6 diz assim,
E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, está falando dos anjos, Sim. né? Aí o autor vai acrescentar dizendo assim: veio também Satanás entre eles, né? É importante lembrar que essa preposição, que é a preposição entre, ela era muito usada para se referir a alguém que é intruso. Alguém que está fora do ninho, alguém que é um estranho. E é o que dá a entender. Exatamente, isso é um estranho no ninho. Ele é um estranho no ninho, porque os outros, Deus não precisou... Ele é um penetra, não? Penetra, exatamente aquele que nós chamamos aqui no Pará de um enxerido, né? Que se meteu lá sem ser convidado. Sem ser convidado. É exatamente essa situação de Satanás, né? Então é exatamente isso que você colocou. Ele está ali de enxerido. Claro que ele tem lá o seu papel de acusador, que ele é chamado aqui de adversário também, né? É evidente, não pode deixar isso de lado, né? Menosprezar isso. Mas o grande recado da lição, e dessa lição principalmente aqui, professor Nilson, é justamente dar esse equilíbrio, né? Para que nós não o desprezemos, que ele é poderoso sim, Perfeito. Mas não o supervalorizemos, porque ele não tem todo esse poder comparável com Deus. Deus é quem tem toda a autoridade, né? Perfeito. E eu queria colocar mais um ponto para acrescentar a sua fala, professor Aldo, é justamente esse ponto em que, o que Jó nos ensina aqui? Jó nos ensina que como ele serve a Deus, então toda a sua questão ele vai tratar com Deus. E isso nos deixa a lição, professor Aldo, que uma vez que nós servimos a Deus e que professamos a Deus, que dizemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida pertence a Deus, então qualquer coisa que possa acontecer conosco, nós temos que tratar com quem? Com Deus. Primeiro, porque Ele sabe de todas as coisas por ser onisciente. Segundo, porque Ele é onipotente, tem todo o poder para nos ajudar. Então, é com Ele mesmo que nós devemos tratar. É ir aos pés dele, exatamente como Jó fez. Toda a questão gira em torno de Jó tratando com Deus a sua situação, né? E depois Deus, no final do dia, vem tratar com Jó. Veja que o diabo está colocado como se fosse assim no escanteio da questão. Ele vem tratar com Jó e já vai dar gancho aí para o subtópico 2. Exatamente. Justamente vai falar de Jó e o testemunho de Deus, né? Perfeito, professor. O pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição, ele vai dizer bem aqui logo no início. Sim, eu achei interessante também esse início. Ele vai dizer aqui assim: o livro, né, tem um início dramático, mas um final apoteótico, ok. Mas aí ele vai continuar aqui. Ele vai dizer assim: Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, ele vai dizer aí, né, saiu vivo e vitorioso, né? Hoje pela manhã eu estava meditando um pouco sobre isso aí, e lembrando assim, mais ou menos como se Jó fosse, digamos assim, um carro que colidiu, né? Foi lá feito o laudo e se chegou à conclusão de que houve perda total. Porém, é o seguinte: perda total, o casco, digamos, do carro, né? A lanternagem, tudo. Chassi. Se foi, né? Colocou lá perda total, mas foram de repente olhar o motor do carro, que é digamos, a essência do carro, coração, né? da coisa, né? E foram lá fazer não, pera lá, mas o motor está funcionando ainda. Né? Os acessórios foram embora com as perdas, né? Não é isso? Com o choque, mais com a batida, né? Com a colisão. Mas o motor, alguém diz: não, pera lá, vamos colocar esse motor no novo casco, né? No novo casco, porque isso vai tratar, de certa forma, professor Nilson, exatamente do que aconteceu com Jó. Sim. A essência dele ficou, né? Eu acho interessante que quando Paulo escreve lá 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, não é isso? Perfeito. Ele diz assim: perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E vai falar lá no 10 a sequência, mas até aqui dá para nós entendermos essa essencialidade do que aconteceu com Jó, professor Edilson. Perfeito, professor Heraldo. E o nosso comentarista vai aqui colocando em evidência, que é uma coisa que ele trabalha no livro de apoio dele,
o fato de que Jó suportou essa situação porque havia uma graça de Deus agindo sobre ele. Exatamente, esse é o motivo, porque a pergunta seria, mas por que ele então, digamos assim, conservou a essência? Né? Exatamente, talvez Por causa da graça, a graça estava oculta, como o pastor José Gonçalves aqui, José Gonçalves, né? Sim. Ele vai dizer, a graça estava oculta, mas estava lá. Mas estava lá. Né? Essa graça que é extraordinária, né? Extraordinária. E era essa graça que sustentava Paulo quando Paulo pediu que o Senhor desviasse dele, né, aquele mensageiro que ele expressou como mensageiro de Satanás. Sim, o mensageiro de Satanás. A resposta do Senhor, né, foi: a minha graça te basta. Ou seja, com a minha graça tu vais suportar. Não é dúvida. E vamos lembrar do que o profeta lá em Lamentações escreveu, né? Em Lamentações 3:22, por exemplo, 23, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, lá no versículo de número 23, né? Deus, no final das contas, demonstrando que, assim como Jó, claro, era fiel, ele era muito mais fiel do que Jó poderia deduzir, né? Paulo chega a dizer a Timóteo que ainda que nós sejamos infiéis, mas Deus permanece. Porque é da pessoa dele. Exato, ele usa lá o verbo de estado, o verbo permanecer, né? Significa que é inalterado, né? O estado de Deus é ser fiel, né? Seria uma incongruência ele não ser fiel, ele está dizendo, né? É uma incongruência, é um disparate de Deus não ser fiel, porque por natureza ele é fiel. Amém. Professor Heraldo, o último parágrafo aqui eu achei interessante, porque o nosso comentarista diz assim: Deus mesmo no momento certo testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era. Muito bem, é aqui que está o ocaso do inimigo. É aqui que aparece a derrota dele, a vergonha dele, porque ele queria dizer, a sua intenção era dizer que Jó não era aquilo que Deus havia dito a ele. É como se estivesse dizendo: Deus, tu estás enganado em relação a Jó. Exatamente isso. E lembrar que muitos, inclusive os amigos de Jó, a gente vai ver durante o trimestre isso, né? E muitos também até dizem, né? Não, Jó passou pelo que passou por causa do pecado, né? Uhum. E inclusive há hoje, né? Muitos que pregam nessa linha, né? Dizendo que o crente só passa por luta, tribulação, dificuldade, porque provavelmente está em pecado, né? E você vai ver que no caso de Jó, na verdade, tudo que ele passou tinha a ver, na verdade, com a segurança que Deus tinha, a confiança que Deus tinha no caráter dele. Ele disse: não, pode testar, confio, esse sim, eu confio nele, né? Ele tendo ou não tendo, né? Porque essa que é a grande questão: ter ou não ter, pode tirar tudo, os acessórios tudinho, mas como eu falei agora, mas vai ficar o motor vai ficar, e vai ficar funcionando, com certeza. Eu acho isso, veja que Deus, nesse sentido, ele conhece tanto a Jó, que quando ele permite Satanás que assim faça, segundo ele havia dito, ele parece colocar a sua reputação nas mãos de Jó. E ele não se enganou nisso. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Jó permaneceu justo, reto e temente a Deus. Amém. Aqui nós queremos terminar o nosso comentário, e eu gostaria só de ler aqui a nossa conclusão para fechar esta lição, dizendo assim: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina histórica bíblica. Porque alguém diz: não, mas era uma poesia. Não, sim, mas o fato de ser poesia não significa que não contenha a verdade, né? Não tira o peso teológico nem da revelação de Deus. Perfeito. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, nós já entendemos, ele não é um mito, né? Ele não é algo criado pela mentalidade das pessoas mais antigas, nada disso a palavra de Deus nos apresenta. Diz que ele possui grande conhecimento e age com perspicácia, por isso que Paulo diz que não ignora os seus ardis, e por isso que ele diz em Efésios 6 de que é necessário que nós estejamos revestidos da armadura de Deus, né? Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. E aqui eu queria terminar esse comentário, porque eu acho que aqui ele fecha toda a questão, professor Heraldo. Por isso que Jó trata com Deus e não dá ibope para o adversário. Ainda que naquela época não havia uma clareza desse ser inimigo dos homens e de Deus, mas eu acho interessante que Jó trata a sua questão com Deus, porque é a Deus que ele serve. Correto.
Então aqui nós, de fato, agora encerramos e queremos pedir a você que, se você gostou desse comentário, para você se inscrever no nosso canal, para você dar um like e acionar aí o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos aqui os vídeos das aulas, você será avisado. Professor Heraldo. Professor Nilson, mais uma vez agradecido ao Senhor, né? Agradecido mesmo de coração. É sempre oportuno estarmos tratando desse tema, né? No caso, o livro de Jó, como o senhor falou em outra ocasião, nós não temos muito costume de estar, né, estudando, e esse vai ser um presente nesse trimestre, graças a Deus por estarmos participando desses comentários. Então, faça o que o professor Janilson já pediu, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo e divulgue aí nas suas redes sociais, ajude nós a divulgar a divulgação desse canal através dos seus vários contatos aí nas suas várias redes sociais. Tá bom. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.